Decorar o Evangelho não salva ninguém. Muitos pensam que basta saber de qual o que é o Evangelho, dizer que acredita nele e pronto, está salvo. O diabo sabe o que é o Evangelho de cor, muito mais que a maioria das pessoas. Isto nunca o salvará, pois já é um condenado para sempre, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Normalmente as pessoas confundem a conversão ao Senhor Jesus Cristo com decorar o que é o Evangelho e serem religiosos. As pessoas em geral pensam que para ser um cristão é bastante entrar em alguma igreja ou pertencer a alguma religião. A palavra de Deus, a Bíblia, não ensina isto. Desta forma, muitas pessoas bem intencionadas morrem sem a salvação da alma, crendo em vão. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, disse, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 1 a 4. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É preciso mais que saber que o Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Para que os pecados de cada um sejam perdoados completamente e apagados para sempre, é necessário haver, antes da conversão, um arrependimento sincero e verdadeiro. Em Atos capítulo 3, versículos 19 e 20, diz o seguinte: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Muitos fariseus e saduceus foram ao Rio Jordão pedindo a João o Batista que os batizasse. João o Batista, cheio do Espírito Santo, sabia que esses fariseus e saduceus não haviam se arrependido de verdade e falou que eles deveriam produzir frutos dignos de arrependimento antes de serem batizados, conforme está escrito em Mateus capítulo 3, versículos 7 a 10. Arrependimento verdadeiro não significa você dizer a Deus o que fez e rezar ou orar pedindo perdão. Não. Deus já sabe de toda a sua vida, mesmo antes de você ter nascido. Arrependimento verdadeiro também não significa pagar penitências ou ouvir fórmulas de absolvições dadas por religiosos. Não. Arrependimento verdadeiro também não significa praticar rituais religiosos com intenções de obtenção de perdão, de jeito nenhum. Para que seja um arrependimento verdadeiro, é extremamente necessário haver no interior do coração um pesar e tristeza profundos por ter ofendido a Deus em desobediência contra Ele, por ter praticado algo que Ele odeia. É preciso cada um envergonhar-se de verdade pelos males que praticou e pratica contra Deus e em contrição implorar as misericórdias dele. As verdadeiras lágrimas chegam diante de Deus como reconhecimento das práticas malditas, horrendas, deploráveis e até vergonhosas que cometemos. O ato de arrependimento produz um sentimento de tanta tristeza que o arrependido de verdade sentirá grande agonia e pesar pelo que praticou, a ponto de temer e repugnar o que fez e desejar ardentemente não repetir o erro. Em Salmo 51, versículo 17 diz: Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Foi o que Pedro fez quando negou o Senhor Jesus Cristo por 3 vezes, conforme está escrito em Lucas capítulo 22, versículos 61 e 62, que diz: E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Deus conhece todas as coisas e saberá se em cada coração que diz estar arrependido de verdade, houve profunda sinceridade. O malfeitor que foi morto em uma cruz ao lado do Senhor Jesus Cristo arrependeu-se dos pecados de verdade antes de morrer e converteu-se ao Senhor Jesus Cristo. Por isto foi perdoado, purificado de todos os pecados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, conforme 1 João capítulo 1,
versículo 7, e levado para o paraíso de Deus. Leia isto em Lucas capítulo 23, versículos 39 a 43. Precisamos sempre da ajuda de Deus para não cairmos nas tentações. Por que então necessitamos da ajuda de Deus para não cairmos nas tentações? Porque todos os homens são fracos e pecadores. Romanos capítulo 3, versículos 10 e 23. E por isto impossibilitados de resistir sozinhos às tentações, conforme 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Em virtude disso, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu em Romanos capítulo 8, versículos 24 e 25. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. O verdadeiro arrependido luta constantemente para não pecar, ainda que vez por outra caia em algum pecado. Seu espírito adoece, as lágrimas correm, o corpo treme, o coração se angustia, e a admissão de culpa o persegue até que seja castigado ou perdoado por Deus. Apocalipse capítulo 3, versículos 19 e 20, o Senhor Jesus disse: Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. O Espírito Santo que habita no arrependido e convertido de verdade, conforme Efésios 1, 13 e 14, se entristece, conforme Efésios capítulo 4, versículo 30, que diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O falso arrependido expressa um arrependimento aprendido em sua religião ou criado em sua mente doentia e desejosa de praticar pecados. Na verdade, este ama pecar, mas por medo de ser castigado ou rejeitado por Deus, se autoconsola ou é confortado por algum religioso de plantão, afirmando que Deus compreenderá. Acha que agindo assim estará livre da culpa do pecado. Muitas vezes o falso arrependido falseia em sua mente doentia a heresia que pode pecar à vontade, porque Cristo morreu por nossos pecados. Quem pensa assim é um porco, que nunca deixou de ser porco e volta sempre ao seu lugar natural, à lama do pecado. Conforme 2 Pedro capítulo 2, versículos 20 a 22, que diz: Porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. O Senhor Jesus Cristo mesmo afirmou em Mateus capítulo 22, versículo 14: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Portanto, arrependa-se verdadeiramente dos seus pecados e converta-se somente ao Senhor Jesus Cristo, recebendo-o como seu único Salvador e Senhor. Só assim você terá o perdão por todos os teus pecados e a vida eterna no céu. Não seja um porco disfarçado de ovelha. Seja uma ovelha verdadeira do Senhor Jesus Cristo, conforme ele mesmo disse em João capítulo 10, versículos 27 a 30, que diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um.